Olá, amigos, amigas. Estamos aqui em mais um dia muito especial por uma coisa muito importante que chama-se informação. Informação é saúde. Você tocou num ponto importantíssimo, porque a informação, ela empodera. É muito interessante como as pessoas que ficam no raso querem puxar os outros para trás. Então, isso é uma coisa difícil. Aliás, em análise transacional, nós falamos que as pessoas que não usam o seu estado do eu adulto, quer dizer, não usam a lógica, não pensam, não têm foco, elas eliminam as outras pessoas que fazem isso. E aí as pessoas que estavam objetivas, que têm, às vezes elas... É porque a quantidade de pessoas no raso é muito grande. Então, nós precisamos aqui trazer realmente informação. Aquele velho ditado, né, Geraldo? Nós já falamos várias vezes aqui, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu tive muita oportunidade de estudar. É uma coisa que eu decidi na minha vida, de ler. Eu gosto muito de ler, de escrever. Então, essas coisas, elas vão ajudando a gente. Isso desde cedo, Dina? Desde eu aprendi a ler. Eu não me lembro se eu já contei para vocês. Eu aprendi a ler na cozinha de mamãe. E que eu era muito curiosa. Naquele tempo, as pessoas só iam para a escola com 7 anos de idade. Ah, não tinha jardim, né? Escola pública. Não, naquele tempo não tinha. Então, a mamãe disse que eu perguntava o que era, chegava um pacote de coisas lá em casa, as letras. Ela disse que eu sempre tive muito amor pelas letras. E mamãe, que era uma pessoa muito rígida, ela não me cortou. Nessa parte, ela dizia... Eu não me lembro dela ter paciência comigo, porque ela era muito exigente. Nós andávamos no fio da navalha. 4 irmãs? Nós éramos 3, porque a minha irmã mais nova, ela nasceu, eu já tinha 12 anos e meio. Eu alfabetizei, né? Bom, mas fecha esse parênteses. Porque com 18 anos, ela tinha 6 anos. Aí eu alfabetizei em casa. Porque ela é de outubro, então ela entrou na escola no 2º semestre, mas já no 1º ano já estava completamente alfabetizada. Sabia ler e escrever muito bem, melhor do que os outros coleguinhas da turma. Bom, mas minha descoberta da leitura foi uma coisa... Aliás, eu conto isso no meu livro, Memórias Afetivas. Esse livro ainda vai sair, Esse né? livro é um livro que sai em outubro de 2025. Agora, daqui a pouco. Outubro de 2025, ele está previsto para sair. Então, eu falo sempre que é muito importante, a gente tem que dar muito valor às mães, isso que você falou, porque é um assunto muito complicado esse, muito complicado. Mas você hoje disse que nós íamos falar sobre o quê? Sim. Então, nós temos prerrogativas da ONU. Eu vou pegar princípios das Nações Unidas em favor das pessoas idosas. Então, até desculpa, Dina, porque, gente, a Dina tem 85 anos, ela fala isso com uma naturalidade, né, Juliana? Para ela é tão natural. Mas eu tenho consciência da minha finitude. Não é? Todos nós temos que ter. Eu vou morrer, não vou ficar pensando toda hora que eu vou morrer, porque eu estou muito viva e eu estou muito ligada à vida. Mas eu sei que é bom a gente ir fazendo as coisas, em vez de ficar postergando, fazer logo, porque vai ter um dia que eu não vou estar aqui gravando mais com vocês. Então, essas gravações vão ser ótimas, porque ficarão por aí, não é? Não, é porque eu digo isso, Dina, só para finalizar esse parênteses, é que a sua presença é chocante. O que é isso? Chocante? Chocante, porque você está plena. Meu Deus. Plena, fazendo, criando. Isso. Se informando, estudando, aprendendo. Isso é espetacular. Mas isto é o que nós preconizamos para que as pessoas continuem fazendo.
Dentro desses princípios da ONU, o continuar estudando é um dos princípios muito importantes, continuar fazendo coisas novas. Por quê? Porque a neurociência, inclusive, ela já nos comprovou, os estudos profundos do cérebro vêm desde os anos 90, quando todos os países mais importantes, eles colocaram muita verba para esse estudo do cérebro. Mas aí muitas coisas ainda continuam sendo estudadas, porque a complexidade do cérebro é uma coisa tão maravilhosa. Eu gosto muito de neurociência, não sei daqui quem gosta, mas é muito interessante com as descobertas que vão sendo feitas. Então, há uma das pesquisadoras, ela ganhou o prêmio Nobel, eu não tenho no momento o nome dela, porque eu nem sabia que você ia me perguntar isso. Nem eu. Nem eu. Apareceu assim a pergunta, mas eu sei da história. Ela disse que existem alguns dos nossos filamentos no cérebro, eles são como os cordões de um tênis. Então, aquelas pontinhas, elas têm que estar boas, que é para fazer a conexão. É isso que a gente sempre falou. Quando eu estudei... As sinapses. Quando eu estudei na faculdade, há mais de 50 anos, se dizia que nós perdíamos neurônios, né? Isso. Mas acontece que também existem neurônios, novas conexões. As conexões é que são importantes. Mas eu não quero dar aula de neurociência aqui, não. Eu queria falar um pouquinho desses 5 princípios da ONU. Os 5 né? princípios. Os 5 princípios. Então, quais são? Eu vou falar, são 5 bem gerais. Preste atenção. Independência, participação, assistência, autorrealização e dignidade. Esses 5 princípios são arrolados pela Organização das Nações Unidas e no mundo inteiro eles procuram ser usados para que as pessoas idosas possam desempenhar, estar de uma qualidade de vida melhor, que é isso que a gente quer. O que adianta viver longamente, ter mais tempo de vida, se for com má qualidade? Então, é qualidade de vida no alongamento da vida. Essa palavra participação, ela é muito interessante, né? O que significaria essa participação? A participação é exatamente saber como é que eu vou usar os alimentos, porque se fala tanto, existem, agora então que nós temos tantos, todas as mídias, né, Geraldo? Todas as mídias, vem alguém falando alguma coisinha ligada à alimentação. Nossa, nutricionista. Não é? Nutricionista, expertise, vendedores de qualquer coisa. Então, nós precisamos saber fazer, se puder, conversar com o médico, conversar com o nutricionista, fazer um grupo, né? Isso aí é importante, porque não pode ficar feito pica-pau pulando de um lugar para o outro. É preciso, então, você ter ideia que é comer frutas. Então, está se falando agora, principalmente, 4 frutas. Abacate, mamão, melancia e uma outra fruta que a pessoa gosta. Banana também é bastante interessante. Principalmente essas 4 frutas. Mas sabe quais são as frutas interessantes? As frutas da época. As frutas do seu país. Fruta não sei o que lá. Cereja é muito caro. Cereja não dá no Brasil, gente. Dá maçã. Maçã, nós temos até maçã de boa qualidade. Mas cereja não dá. Então, para que vai comer cereja? Não precisa, come outra coisa. Nós temos muitas frutas. As frutas que sejam de perto da sua casa. O mais perto é melhor ainda. Se não puder, não tem plantação pertinho da sua casa, então você vai comer outras coisas. Mas então, não é nada complicado. As pessoas, às vezes, complicam as coisas. Eu me lembro de um cliente que ele fingia que estava doente, porque na casa dele representava. Quando ele estava assim, mas assim, não queria, fingia que não queria comer nada, aí davam maçã para ele e pera.
Olha que coisa, menino. Ele era do Sul? Não, ele era daqui, do Rio de Janeiro. Mas era só comia maçã e pera na casa dele quem estava doente. Agora, aí ele fingia que estava doente para comer maçã e pera. Quer dizer, tem essas coisas assim também, não é? Que ele gostava, mas não tinha. Porque era um pouco mais caro naquele tempo, já uma pessoa mais ou menos da minha idade, então por aí você vê que naquele tempo realmente, que a gente estava no pós-guerra, a gente tem que ter noção da história, da humanidade, o momento que a gente estava vivendo. Porque eu nasci em 40, eu nasci na guerra. A guerra estourou em 39, eu nasci em 40. Então, nós estamos falando de um período que foi um período muito difícil. Não é? Mesmo aqui no Brasil? Mesmo aqui no Brasil. A mamãe contava. No Rio de Janeiro, nós morávamos. Sua mãe era espanhola ou filha de espanhola? Não, a mamãe era espanhola, mas ela veio com 8 anos de idade. Então, quando eu nasci, a mamãe tinha 25 anos. Eu já estava aqui há muitos anos, mas nós estamos falando do que aconteceu na guerra, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, racionamento. Eles iam para as filas, havia racionamento de tudo. Ela, por exemplo, que queria celebrar os aniversários, ela contava que ela tinha que encomendar, ela falava bolinho, encomendar um bolinho na padaria. Aí a padaria tinha, né? Porque tinha farinha, mas era tudo racionado. Você pegava só pouca quantidade. Alguns grupos, eu até conversei com alguns grupos, claro, grupos com poder socioeconômico muito alto, eles nem prestavam muita atenção nisso, porque os empregados aqui iam buscar as coisas, mas era fila para tudo. E racionado, né? Cada família tinha lá uma quantidade. Então, o que eu digo, e saber a história da sua família é uma coisa interessante, sabe? A minha família, nós passamos toda a história, tanto do lado português quanto do lado espanhol, eles contam coisas, porque a Espanha, eles viveram guerra civil. Na Espanha teve Portugal também teve guerra Espanha civil. A Espanha teve guerra civil. Portugal não teve guerra civil, mas Espanha teve guerra civil. Então, foi um negócio muito sério. Meu avô era anarquista, ele teve que fugido para o Chile, depois é que ele veio para o Brasil, depois é que elas vieram. Então, as coisas foram complicadas. A gente sabia dessa história e de como eles podiam se organizar. E uma das coisas interessantes que às vezes as pessoas falam é que as pessoas idosas não pensam, não fazem economia, não fizeram ao longo da vida economia. Mas os filhos dos imigrantes, eles tinham essa noção. Nós fomos criados com a noção de que o dinheiro servia para comprar as coisas, que não podia ser tudo na hora que queria. Porque nós vemos agora, nesses primeiros 25 anos do século XXI, muitos problemas ligados ao aspecto econômico, porque as pessoas não têm a noção do dinheiro. Então, pessoas de comunidades querendo marcas, querendo roupas de marca. Aí vendem seu corpo, aí vendem órgãos, aí vendem qualquer coisa, porque as pessoas querem aparecer, tanto rapazes quanto moças. É uma coisa complicada, é uma desordem, não é? Isso é uma desordem, porque você faz mal ao seu corpo. Bem, mas vamos voltar aos princípios da ONU, então, né? já vimos os 5 aqui, aí depois... Ter apoio familiar e da comunidade ajuda na independência. Sim. O que mais ajuda? É verdade. A independência é um termo muito importante porque nós temos que desenvolver a responsabilidade do que cada um de nós vai fazer com a sua vida, com o seu potencial, em vez de ficar olhando a grama do vizinho. Porque você olha a grama do vizinho, mas você não vê que o vizinho fica lá regando, cuidando. Não, só vê que é verde. Não é? Tem até aquela história daquele senhor que tinha um milho que ganhava prêmios. E ele distribuía as sementes para os vizinhos, porque o milho, ele voa, né? E aí, então ele queria que o milho dele sempre continuasse, porque ele tinha lá alguns segredinhos dele. Mas ele distribuía. Então você veja como a ideia do juntar. Quer dizer, ele tinha a independência de fazer
o trabalho dele, né? O cuidado que ele tinha, o que ele tinha aprendido com os ancestrais dele. Mas ele também prestava atenção no que podia vir do entorno. Então, é uma das coisas que a maioria das pessoas não vê. É uma visão interessante. Ele só vê o frontispício, ele vê assim, aquelas pessoas que mostram coisas irreais nos meios de comunicação. Aí, de repente, a pessoa fica doente, de repente a pessoa tem um problema, de repente a pessoa tem não sei o quê, tem muito dinheiro, o que adianta? Nesse momento eu queria lembrar aquele artista que morreu de esquecimento. Ele tinha muito dinheiro. Esquecimento? Ele era casado com uma moça que tinha 30 anos mais nova. Aí ele estava com Alzheimer, estava doente, e moravam só os dois. Ela levou o cachorrinho de manhã, que não sei que problema teve o cachorrinho, voltou para casa, dali umas horas ela morre, porque havia o vapor das fezes de ratos, havia ratos, era uma casa muito grande, tinha ratos por lá. Eu não sabia desse detalhe. Então ela morre. E ele ficou perdido, porque ele estava com Alzheimer, e ele ficou perdido, chamando. Faz pouco tempo Foi, isso. Pois é. Então, aí... Lá nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Então, ele era Nossa, ele ganhou 2 prêmios Nobel. Michael Caine. Acho que é o Michael Caine. Mas, olha, gente, foi uma coisa que marcou muito. Quer dizer, muito dinheiro, muita fama. Um ganhador de 2 Oscars, ganhar Oscar naquele tempo, então, era um negócio extremamente complicado, difícil. E ele era realmente muito conceituado. E, olha só, casou com uma pessoa que era 30 anos mais nova para ela tomar conta dele. E aí ele foi encontrado morto 7 dias depois. A mulher lá também já em decomposição e ele. Porque não ia lá ninguém. De repente, os vizinhos, nunca mais nós vimos. Então, quer dizer, chama-se esquecimento, é um tema importantíssimo. Então isso aqui aí é o na nossa... ter apoio familiar e da comunidade. Pois né? Isso é muito importante da gente ter conhecidos, de ter pessoas, vão morrendo. Tem gente que diz, mas já morreram todos os meus coleguinhas de escola, de trabalho, de tudo. Tem que continuar fazendo conhecimentos novos. Tu percebe isso, Dina? Às vezes assim, que eu já ouvi falar que pessoas, poxa, eu tinha amigos tão verdade. não Mas estão eles mais contam aqui. isso no consultório, a gente vê toda hora nas entrevistas, né? Eu já contei para vocês, eu fiz aqui, está fazendo 2025, fazem 10 anos que eu lancei o livro Centenários, que foi o primeiro livro do Brasil que falou de pessoas saudáveis com mais de 100 anos. Eles tinham que ser lúcidos. Eu só coloquei 15 pessoas nesse livro que eram lúcidas, que me deram entrevista. O livro está esgotado, né? Mas Tudo aqui no Rio de Janeiro? eu encontrei... Com 100 anos. Com mais de 100, eu tinha de 100 a 107. Mas Então, agora nós temos um quantitativo maior ainda, porque a cada ano aumenta. Então, o apoio familiar e ter novos conhecidos é importantíssimo. Fale sobre a participação que a ONU... O que a ONU quer dizer com isso, sobre a participação? A participação das pessoas. Porque quando ele fala nos princípios a favor das pessoas idosas, ele vai dizer que as pessoas idosas também precisam aprender a fazer alguma coisa. Na participação é ir, por exemplo, a fóruns. Nós temos fóruns, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu participei durante muitos anos do Fórum Permanente da Pessoa Idosa. Mas muita dificuldade da renovação. Quer dizer, as pessoas de mais idade, que o fórum ninguém pagava nada, nós todos profissionais fazíamos trabalho voluntário lá. Mas, sabe, tem que ir no centro da cidade, tem que ir uma vez por mês. Quer dizer, é a falta de informação de que que as próprias pessoas, eu, precisamos aprender a dizer o que nós precisamos, as nossas necessidades. Então, essa participação ela é importantíssima de dizer que as pessoas podem ir, podem colaborar. E essa participação é colaborar. É a colaboração.
A colaboração nos encontros, nas reuniões, né? É muito interessante isso. Aí, o bem-estar físico, mental e emocional aparece na assistência? Pois é, porque são os serviços. A assistência quer dizer isso. A sociedade, as leis, a política ligada às pessoas idosas, ela precisa atender a isso. O que é assistência? O que é jurídica? Você veja, ultimamente tem acontecido cada coisa. Nossa. Nós estamos com problemas políticos enormes, né, de uma série de coisas aí, mas eu quero falar de coisas que sejam de mais responsabilidade, de nós aprendermos a não querer ser espertinho, porque se você não quiser ser espertinho, não vai acontecer nada. Para mim, eles dizem, a senhora ganhou não sei o quê, muito obrigada. Então, desliga o telefone, não quero saber. Aí a pessoa diz, ganhei, não sei o quê, já fica assim. A gente diz que é olho grande. Então, tem casos que... você ganhou tanto, mas para receber, você tem que fazer um dar depósito. tanto. Isto aconteceu há 2 meses atrás na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos com processos e nós estamos a ponto de receber. Aí começaram a ligar, mas enganaram até minha advogada. Porque diz assim, nossa, a mim não enganaram porque eu mandei direto para ela, eu nem liguei nada. Ligue para o telefone e tal, mas tem tudo, todos os dados, porque isso aí você sabe que eles compram, tem todos os dados. Aí, a minha advogada diz, doutora, é honesto sim que estão todos os dados, esse processo existe. Aí eu fui e liguei para o ex-reitor, que é meu amigo pessoal, ele disse, aí ele me contou o caso de colegas nossos que pagaram, deram tanto lá para o tal do advogado, que aparece lá o nome, e para receber um montante que era muito maior, claro, davam um tanto para custas, não sei o quê. Eles justificavam lá. Gente, mas não é possível. Aí o sindicato, nós somos sindicalizados, começou a emitir notas, não façam isso, não sei o quê, ligue direto para o sindicato. Porque se você é sindicalizado, liga. Aí já tem gente que fica de olho para você receber logo, vai passar na frente dos outros. É umas coisas esquisitas isso ligado de competição. Ao FRJ, é isso? Em qualquer lugar. Eu já recebi do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí eu mando para o meu gerente, porque às vezes o negócio é meio terrorífico. Até eu sou uma pessoa bastante sabida, e às vezes eu fico meio assim, eu printo e mando para o gerente. Ele diz, já falei para a senhora que nós não mandamos. É verdade, tá bom. Mas a gente se assusta. Econômica. O senhor acabou de fazer uma compra de R$ 2.500. Não, isso daí das compras, nossa, então, isso já está até ultrapassado, porque isso ninguém aguenta mais. É um negócio muito complicado. Autorrealização. Pois é, autorrealização. Parece algo bem difícil de ser conseguido no Brasil. Fale sobre o organismo o que o organismo internacional preconiza neste item, autorrealização. Pois é, porque é ligado à potencialidade que cada um de nós tem, às possibilidades que cada um de nós tem. Então, para você ser uma pessoa autorrealizada, você precisa ter autoestima também, se conhecer, e você... em vez de ficar reclamando disso ou daquilo, porque eu falo bastante, já falei aqui, o quer dizer, fica dando volta no mesmo lugar, ó. Fica reclamando, fica mexendo, só vai sair mau cheiro. Porque fica mexendo na M da vida, vai sair mau cheiro. Então, tem o autorrealização é você se conhecer, conhecer o seu potencial. Quando as pessoas dizem, mas a senhora faz muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço algumas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava na ativa total, trabalhando, ganhando, porque agora eu faço muito trabalho voluntário. A senhora estava na ativa, pelo amor de Deus. Não, na ativa. Imagino que não é. Mas eu cheguei a trabalhar em 4 lugares. Então, quanto mais qualificação você tem, mais possibilidades você tem de oferecer os seus serviços e receber remuneração. Então, eu agora tenho as minhas aposentadorias e estou fazendo muito trabalho voluntário. Este trabalho aqui, por exemplo, é um trabalho voluntário que eu estou fazendo.
Informativo. É informativo, tudo isso. Então, que me dá muita satisfação. É uma forma de autorrealização, porque eu tenho potencial de estudar, de rever os conceitos que eu já estudei, de falar, de ter presença. Então, eu me sinto autorrealizada fazendo programas. Eu gosto disso, me dá satisfação. É muito importante, o autoconhecimento é muito importante. Que é para você poder, então, desenvolver. Não é as coisas que outras pessoas... Não, os outros fazem, me falaram para eu falar. Sim, mas isso tem a ver comigo? Aí ficam eles falando, por exemplo, muito ligado ao físico. Fulano dá 200 cambalhotas, o outro dança não sei o que lá, o outro... Tudo bem, cada um tem um potencial. A autorrealização tem que conhecer o seu potencial. Não é meu potencial dar cambalhota, andar na corda bamba. Tem gente com 90 anos fazendo isso, tudo bem. Verdade. Então, cada um pode conhecendo isso. E a organização, a ONU, ela chama muita atenção para isso, porque a autorrealização é essa possibilidade. Aí fica, mas ninguém me aceita mais no emprego. Mas o empreendedorismo está muito por aí. E em alguns lugares, as pessoas têm sido contratadas mesmo com mais idade. Quer dizer, nos países muito desenvolvidos, tem pessoas de mais idade trabalhando em vários lugares. Mas aqui no Brasil já começam em alguns lugares. Mas houve um preconceito por causa da rapidez. Pois é, aqui no Brasil, o número 6. No Brasil, que ainda se considera jovem, e há tanto preconceito que aparecem naquelas 3 palavras que a senhora gosta muito de falar, que eu não sei nada até hoje. Ageísmo, etarismo e idadismo. É verdade. A imprensa fala muito nessas palavras, né? Porque são palavras bonitas, inclusive. Nossa, ageísmo vem de aging people, nossa, que é pessoa idosa, né? Porque na Inglaterra, na língua inglesa, eles não têm nenhum problema. Aqui no Brasil, eu vejo, às vezes, pessoas que ficam falando, ainda em melhor idade, que era o nome da ONG daquele governador. Eu até pergunto, a senhora é da ONG do governador, eles levam um susto. Agora eu estou assim um pouco mais agressiva, perguntando. A pessoa leva um susto. Pois era o nome da ONG. O nome da ONG, você pode botar o nome que você quiser. Mas o termo que a gente usa para falar das pessoas é pessoa idosa. Outro dia eu fui assistir uma palestra e o médico era um médico. Ele estava dizendo, porque aqui os meninos e as meninas, aqui, esse grupo dos meninos, gente, eram pessoas idosas, tinha gente de 90 anos, depois eu entrevistei, tinha gente de 90 anos. Aí, ele falando, quer dizer, existe o estatuto da criança e do adolescente, é uma coisa. Isso. O estatuto da pessoa idosa é acima de 60 anos. Então, você está falando para um grupo 60 a mais, que tinha com 80, 70, até com 90, falando as meninas, porque para agradar é uma coisa muito ruim, porque não é agradar, é mascarar. E o mascarar uma emoção é muito desagradável, é muito ruim para as pessoas. E continua Estatuto do Idoso ou já é Estatuto da Pessoa Idosa? Chama-se Estatuto da Pessoa Idosa. Nós já trouxemos uma vez, até se você quiser, né? Você pode até colocar aqui, Estatuto da Pessoa Idosa. Você coloca aqui assim do meu lado, que é para todo mundo olhar bem, que é Estatuto da Pessoa Idosa, porque a lei não mudou, é a mesma lei, só nós colocamos se conseguiu colocar isso, porque ficava idoso, idosa, idoso. E era muito desagradável. Eu, há muitos anos, eu presido a Comissão da Pessoa Idosa. Eu estou na presidência dessa comissão, eu estou como presidente, é transição, porque é uma presidência, é uma transição. Isso eu já estou ONG? há 5 anos, é da Associação Nacional Internacional de Imprensa, é uma associação. Então, a Associação Nacional e Internacional de Imprensa tem comissões. Aí eu presido a Comissão da Pessoa Idosa e vivo falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o nome do Estatuto, eu falo, questão que você coloque aqui do lado o Estatuto,
quer dizer, uma das capas, né, do Estatuto que nós conseguimos, até gostei muito que foi o nosso Estado que fez, porque a capa, eles podem botar outras capas, Porque aqui no Rio de Janeiro é a partir dos 60 que é idoso. Não é no Rio de Janeiro, isso é do Estatuto. A Constituição fala em 65, a Isso. Constituição Federal. Mas o Estatuto é 60 no Brasil inteiro. O Estatuto é lei federal, é outra lei federal, mas a lei maior é a Constituição. A Constituição é a lei maior de todas. Então, ela fala em... Os organizadores da Constituição, os constituintes, eles já colocaram 65 anos, porque havia pessoas muito cultas naquela Constituinte e que eles já sabiam que no exterior estava se usando. Porque o que a ONU faz? 60 anos para países em desenvolvimento. Nossa. E 65 para os países desenvolvidos. Então, essa diferença eles já faziam de 5 anos. Mas isso daí é uma coisa da legislação. Aí, o que aconteceu? Por exemplo, para ônibus, para ir para os cinemas... né? Para ir... Mas aí... acho que é 60, acho que já é 60. Aí agora já ficou para todo mundo, porque foi uma briga. Tinha, às vezes, o Teatro Municipal, 63 anos. Aí eu cheguei lá e disse, onde é que vocês arranjaram isso? Não tem lei nenhuma que fale isso. Ou é 60 ou 60. Aí eles botaram no meio, no princípio. Mas foi muito confuso isso. Mas agora é 60. Agora já está os 60, porque o Estatuto está sendo muito debatido, né, muito falado. Eu mesmo distribuo em tudo quanto é feira de saúde, palestra que eu vá. Às vezes eu sorteio alguns, depende se eu tenho quantidade, porque nós temos que ficar pressionando nossos políticos, porque por lei, as assembleias e as câmaras têm que fazer no seu espaço a publicação disso. Então, todo ano tem que ter um quantitativo. E eu, para conseguir os meus, às vezes, é uma luta muito grande. Então, muito bem, eu acho que abordamos... esse tema foi aí... Conseguimos abordar. Eu espero que vocês... prestem atenção nos princípios, da ONU. 5 princípios da ONU em favor da pessoa idosa. Eu tenho que lembrar isso, pessoa idosa, não é do idoso. Então, Dina, muito obrigado. Realmente, eu sou fã da informação. Faz bem. Então, gente, até a próxima.